E você é a primeira que está a ofender o senhor. Ofender, a desqualificar a pessoa. Não te deve. Não te roubou. Não está a falar do teu marido. E quando está a falar do próprio ACJ, não está a falar de Adalberto Costa Júnior como pessoa, está a falar como político. Vem em pessoa, você é aquilo, Quer dizer, o outro está se sentindo mais angolano porque tem sotaque do sul e o Abdul Ferraz tem sotaque do Brasil. Quer dizer, porque o Abdul Ferraz estudou no Brasil e de certa forma ganhou um sotaque diferente, já não é angolano. O que tem sotaque do sul já é angolano. É o mais angolano. Quer dizer, ali vamos começar a dar a entender, ou vamos começar a entender, que o que se acusa a UNITA de ser partido só dos sulanos, ser um partido que tem tabus a nível das assimetrias regionais e tem tabus regionalistas, hein? Nós vamos começar a ver que é verdade. Portanto, os tais Nelito e Quique, ao invés de estarem mesmo só ali também a serem vítimas de elogio, deviam regular isso. Porque é o nome de um partido histórico que fica no desuso. É o nome de um partido histórico transportado por ignorantes e analfabetos e buçais. Hein? E muitos desses buçais foram vocês próprios, a UNITA, dar crédito e cavaco. Hein? E nós estamos aqui confundidos. Portanto, se vocês estão com esse ódio todo a Abdul Ferraz, porque, por ele alegar conivência da vossa parte ao MPLA, implica dizer que vocês são coniventes ao MPLA, porque se ele não tivesse a falar a verdade, não devia vos incomodar do jeito que se incomoda. Muito obrigado por estares conectado aqui no Bem-Aja, e se não estás inscrito, inscreva-te já no nosso canal. Coloca também o teu like e partilha este vídeo para que muitos possam ter acesso aos conteúdos que nós publicamos. Olha, aciona aí o sino das notificações para que toda vez que publicarmos sejas sempre atualizado. Todas as notícias, todos os conteúdos, todas as dicas que nós publicamos estejas na página do dia. Somos uma família. Aqui falamos dos assuntos nossos. Bem-aja, um chique coração. Bom dia, Angola. Bom dia, família. Bom dia a todos. Pronúncio de boa semana laboral a todos vocês. Manos e manas. Tenho estado a ouvir uns áudios, quer da parte do Sr. Abdul Ferraz, quer da parte de alguns simpatizantes da UNITA que vivem na diáspora. Pessoas que até já são muito adultas. É o seguinte, eu, em particular, eu tenho as minhas reticências com a postura do Sr. Abdul Ferraz. Eu tenho. Aliás, está aí, é público. Já manifestei as minhas inquietações e as minhas preocupações relativas ao comportamento do Sr. Abdul Ferraz. Mas há uma coisa que eu não queria que passasse despercebido. Abdul Ferraz representa esse universo de dúvidas. Sim. Abdul Ferraz, para muitos céticos e para pessoas como eu, tem muita coisa para provar, sim. Mas o que me salta à vista é o seguinte: o comportamento, as reações violentas, exageradas, baseadas no ódio e na desqualificação do ser humano por parte de militantes simpatizantes da UNITA, e muitos deles até vivem no estrangeiro, vivem em países altamente democráticos, isso me leva a crer que o Abdul Ferraz não é esse fantoche que muitos de nós achamos que é. Isso me leva a crer que Abdul Ferraz não é um boneco que nós acreditamos que é, ou que muitos dizem que é. Por quê? Porque se ele fosse esse boneco, o que ele fala não devia incomodar sim tanto as pessoas. Não devia. Implica dizer que tem uma verdade que ele está a dizer, que uma maioria ou uma minoria não quer que seja verdade ou não quer que as outras pessoas percebam que é verdade.
nomeadamente as suas declarações contra o Partido UNITA. Eu acho que se o Partido UNITA fosse inocente, levando em consideração as palavras de Abdul Ferraz, eu acho que o Partido UNITA nem sequer devia se manifestar. Eu acho que se o Partido UNITA fosse inocente, esses militantes da UNITA nem sequer deviam dar cavaco com Abdul Ferraz. Nem sequer haviam de ligar o que Abdul Ferraz fala e para ele. O que acontece é que Abdul Ferraz é consistente nas coisas que diz, mostra alguma verticalidade nas coisas que diz, afronta com as coisas que diz, ok? E agora parece que o cerco está a apertar, algumas verdades ficam aí nítidas e as baterias viraram para Abdul Ferraz. As baterias dos intolerantes que representam o partido na oposição e simpáticos ao partido na oposição viraram contra Abdul Ferraz. Estou a ver muito boa gente que diz ser apartidária, mas que no final de tudo recebeu dinheiro para apoiar a UNITA. Gente que vive em Portugal, na Inglaterra, gente que vive na Alemanha. Estou a ver muito boa gente a fazer isso. E essas muitas boas pessoas estão a fazer isso por quê? Porque são inconscientes. Porque receberam alguma coisa, porque são ignorantes, estão presos numa idolatria que não traz nada para o povo. E viraram as suas baterias para Abdul Ferraz. E nós temos visto que em política não existem almoços grátis. E vou alertar a UNITA. Se realmente Abdul Ferraz é maluco, se realmente Abdul Ferraz está a usar a UNITA como uma forma de se catapultar, então vocês deviam olhar para isso com mais pedagogia. Por quê? Porque os nervos representados à flor da vossa pele realça uma verdade que está a ser dita por Abdul Ferraz. E essa vossa atitude estão a nos conduzir para ter mais atenção e dar mais credibilidade àquilo que Abdul Ferraz, e estão a nos conduzir até para uma certa solidariedade. Porque isso é natural. De tanto aquela pessoa sofrer ataque, nós depois vamos começar a achar que aquela pessoa é coitado e queremos saber o porquê dos ataques. E muitos hoje já pensam dessa maneira, ok? As pessoas da UNITA têm sido muito infelizes no quesito Abdul Ferraz. Até o próprio Nelito Equique foi infeliz no quesito Abdul Ferraz. Implica dizer que o Abdul Ferraz não é nenhum mentiroso, porque só a verdade incomoda. A mentira ninguém liga, mano. Se o Abdul Ferraz estivesse a mentir, eu acho que esse pessoal que tem essa gana toda contra ele não existia. Tá vendo? Não existia. E mais, esse pessoal todo, então, que hoje aparece, diaboliza os outros, em prol da UNITA, da ACJ, esse pessoal estava onde? Quando o MPLA diabolizou o Savimbi com a ajuda das forças externas, assassinou o Savimbi. Esse pessoal estava onde quando os angolanos fizeram festa com a morte do angolano que até tinha uma verdade para o povo, e o MPLA, com a ajuda dos seus comparsas da comunidade corrupta europeia ou da sua ajuda dos seus comparsas das forças externas, mataram. Aonde é que estavam essas pessoas que falam de masturbação, que falam de vai para aquilo, vai para ali? Aonde é que estavam essas pessoas para se erguerem contra dos santos? Foram os covardes do passado. Nós hoje, a juventude, abraçamos a liberdade de expressão. Os covardes do passado hoje querem ser os líderes, querem ser os heróis. Heróis como? Heróis de mandar vir com Abdul Ferraz. Meus irmãos, para mim, enquanto povo angolano, Abdul Ferraz, ou para mim, enquanto cidadão angolano, Abdul Ferraz não passa de um aspirante e que tem o direito de aspirar qualquer cargo, qualquer situação no país, porque é angolano.
Para mim não passa disso. Não passa disso. Agora, quando a UNITA reage dessa maneira, implica dizer que Abdul Ferraz é muito mais daquilo que a gente acha que é. Dali estar a preocupar a UNITA a este ponto. Implica dizer que Abdul Ferraz não é nenhum mentiroso e não é nenhum brincalhão. Está a ver? Por quê? Porque a verdade dói. E essas pessoas que estão assim tão frustradas e doridas contra Abdul Ferraz, deve ser pela verdade que ele está a falar, porque se ele fosse maluco eu não perdia tempo. Eu, por acaso, não perco o meu tempo com muita coisa que Abdul Ferraz fala, nem sequer ligo. Não ligo por quê? Porque eu olho para o sistema de Angola, eu olho para a conjuntura que estamos a viver e identifico nas palavras de Abdul Ferraz mais um exercício de liberdade de expressão, não mais do que isso. Não vejo lá grandes coisas, eu não vejo maravilhas naquilo que o Abdul Ferraz fala, não vejo. O que vejo é um indivíduo inteligente, um indivíduo que sente a dor do seu povo, um indivíduo que vai cometendo um ou outro exagero daqui que é humanamente aceito, mas que, no entanto, não tem essa relevância que todos vocês estão a dar e perseguir o senhor, maltratar. Aliás, com este vosso movimento, Abdul Ferraz vai começar a ter relevância e já está a ter a solidariedade dos angolanos. Pelo menos a minha, nesse quesito, já está a ter. Por quê? Porque é triste ver o pessoal da UNITA a fazer o mesmo que o pessoal do MPLA fez contra Adalberto Costa Júnior. É triste ver o pessoal da UNITA a fazer o mesmo que o MPLA fez contra Adalberto Costa Júnior. Desta vez estão a fazer contra Abdul Ferraz. Se ele é maluco, se fala à toa, se é comprado pelo MPLA, o tempo vai mostrar isso. Porque até vocês, a UNITA, estão habituados a trabalhar com pessoas que são do MPLA. Estão habituados a confiar em pessoas que são do MPLA. O próprio Adalberto Costa Júnior. Foi ele que levou David Mendes na UNITA. Não foi ele que deu o cargo no David Mendes, do MPLA. Portanto, eu, ao invés de estar olhando, esse é outro David Mendes, esse é outro David Mendes. Manos, eu devia ainda me perguntar por que o Adalberto levou o David Mendes na UNITA. Por quê? E por que hoje o Adalberto vira um inocente e o David Mendes vira o mal de todos, sendo que não foi parar lá sozinho? E por que toda a gente que tem um comportamento de críticas à CJ ou à UNITA já é o novo David Mendes? Quando até foi a UNITA que produziu David Mendes dentro da UNITA. David Mendes existia na vida dele, com as falcatruas dele. Quem é que leva o David Mendes para a UNITA? Quer dizer, aqueles que aceitam o David Mendes na UNITA, hoje são aqueles que vão odiar toda a gente que, na sua visão, tem um comportamento igual ao David Mendes. O que vocês estão a fazer é só dar a entender que a UNITA é um partido de pessoas que não têm amor ao próximo. É um partido de pessoas que não têm sentido humanista. O que vocês estão a tentar dar a entender é que a UNITA é um partido de pessoas, hein, que, iguais ao MPLA, para eles se manterem com Lexus e benesses vale tudo. Aonde é que vocês andaram quando o Savimbi lutava por esse país e Angola o odiava? Onde é que vocês andaram para defender Savimbi? Se esconderam nos buracos como ratos. Hoje, nós, a juventude, ganhamos coragem, trouxemos o movimento revolucionário de Angola para as redes sociais. Vocês, mais velhos aguados, sem ter o que fazer, começam a vir aqui nos grupos do WhatsApp cometer os vossos vexames, os vossos exageros. Mulheres carentes, hein? Ficam aqui a ofender um homem, mulheres que têm marido, ficam a ofender um homem. Quer dizer, se esse homem te ofender é mal educado, e você é a primeira que está a ofender o senhor, ofender, a desqualificar a pessoa, não te deve, não te roubou, não está a falar do teu marido. E quando está a falar do próprio ACJ, não está a falar de Adalberto Costa Júnior como pessoa, está a falar como político. Vem em pessoa, você é aquilo, Quer dizer, o outro está a se sentir mais angolano porque tem sotaque do Sul e o Abdul Ferraz tem sotaque do Brasil. Quer dizer, porque o Abdul Ferraz
estudou no Brasil e, de certa forma, ganhou um sotaque diferente, já não é angolano. O que tem sotaque do Sul já é angolano. É o mais angolano. Quer dizer, ali vamos começar a dar a entender, ou vamos começar a entender, que o que se acusa a UNITA de ser partido só dos sulanos, ser um partido que tem tabus a nível das assimetrias regionais e tem tabus regionalistas, hein? Nós vamos começar a ver que é verdade. Portanto, os tais Nelito e Quique, ao invés de estarem mesmo só ali também a serem vítimas de elogio, deviam regular isso. Porque é o nome de um partido histórico que fica no desuso. É o nome de um partido histórico transportado por ignorantes e analfabetos e buçais. Hein? E muitos desses buçais foram vocês próprios, a UNITA, a dar crédito e cavaco. Hein? E nós estamos aqui confundidos. Portanto, se vocês estão com esse ódio todo a Abdul Ferraz, por ele alegar conivência da vossa parte ao MPLA, implica dizer que vocês são coniventes ao MPLA, porque se ele não tivesse a falar a verdade, não devia vos incomodar do jeito que se incomoda. É que é muita gente contra um indivíduo. E eu me sinto, de certa forma, solidário, porque eu passei pelo mesmo. Eu passei pelo mesmo. Quando decidi não fazer parte desses grupinhos aí de abutres que se faz que apoia a UNITA nas redes sociais. Passei pelo mesmo. Quer dizer, então, isso é uma tática que a UNITA e os seus militantes utilizam contra aqueles que pensam diferente à UNITA. E é assim que a UNITA quer ser poder. Como é que a UNITA vai ser poder com um comportamento que estereotipa a razão do MPLA? É triste.